Fala, fã do Blazers, tudo bem com você? Aqui quem tá falando é o Davis, que é a DM da página Portland da Massa. E hoje a gente vai estar falando, hoje é dia 17, e a gente vai estar falando hoje sobre a troca, a trade que o Blazers fez com o Rockets. Rockets que está em provável rebuild. Eu vou comentar rapidamente. Eu vi que muita gente está com dúvida e tudo mais. Eu acho que eu vou comentar algumas outras trades também, se der certo. E hoje eu vou comentar sobre a trade do Blazers com o Rockets envolvendo Robert Covington e as picks que o Blazers enviou para o Rockets, ok? Então vamos lá. O seguinte, a questão do Covington é um pouco complicada porque nem todo mundo sabe quem é ele, como ele foi. Principalmente esse último ano no Rockets, né? A gente teve a questão da bolha e tudo mais. Porém, quem já conhece o Robert Covington, quem já acompanha a NBA há um tempo, já sabe que o Covington é um ótimo jogador. Muita gente que acompanha o Blazers há mais tempo sabe que o Covington seria uma boa peça para o Blazers, e finalmente o Neil Olshey ele foi lá e fez uma move muito boa. Eu já esperava uma trade envolvendo a pick desse ano, a nossa 16ª pick, né? A gente estava com o 16º lugar que vai pro Rockets, né? E mais a pick envolveu também a pick de 2021, que ela é protegida. Ainda não foi comentado qual é a proteção da pick, a gente ainda tá para ver. Isso vai valer mais pro... É bom a gente saber qual que é a proteção, mas isso vai mais valer pro Rockets, porque o que importa mesmo é o Covington. Para quem não sabe, o Robert Covington ele é um jogador que joga de forward. Ele é mais ala pivô, center, né? Ele é pivô. Ele atua mais pelas três posições da frente, né? E, cara, eu acho que é uma adição muito boa, é algo muito legal que o Blazers fez. É um ótimo jogador. Pegando as médias dele aqui, são 12,4 pontos pelo ano, né, de 2019 e 2020, 6,6 rebotes e média de 1,3 assistências. Ele tem um FG, né, um field goal percentage de 42,2%, é um ótimo field goal percentage, com também um bom retrospecto no field goal de 3 pontos, com 33,5%. Vai muito bem em free throw, com 79,8% de acertos na percentage, e 53,3% no EFG, né, no Effective Field Goal Percentage, a efetividade de 53,3%. Ele tem aqui o efficiency rating dele está avaliado em 13,3 aqui, né? Isso eu estou falando de 2019 e 2020, tá? Do ano dele pelo Rockets, né? Ele foi trocado, ele foi do Minnesota pro Rockets. E os win shares dele nesse ano foi de 3,7. Win share ok. Cara, o Rockets, a move do Rockets pelo Covington, ela foi muito interessante. O Rockets foi atrás do Covington nessa última temporada. Tirou o Capela, o Mike D'Antoni foi lá. Ele quis fazer aquela questão do small ball, que a gente sabe, né? Sem pivô mesmo, era todo mundo baixo. O PJ Tucker serviu como o pivô ali, apesar que não era, a pretensão do jogo não era tão pivô. E o Robert Covington serviu para ser mais um desses caras que marca. Ele é muito bom, tá? Ele, em questão defensiva, ele tem uma leitura defensiva muito boa. Ele é um cara muito bom para defesa. É um cara alto, né, 2 metros e 1. Ele tem o peso dele, né, 94 quilos. Ele é forte, né? Ele realmente é robusto para defesa. Ele é um cara que, assim,
ele vai ajudar muito o Blazers na defesa. Ele foi muito bem no Rockets, na proposta dele. E ele vindo já no começo da temporada pro Blazers significa muito. A gente pode manter esse cara até o fim da temporada. Espero que se ele for bem, o Blazers mantenha ele, porque ele vai ser um grande player defensivo. Ele já foi em 2017 e 2018 ao Defensive Team. Então ele realmente é um jogador que vale muito a pena a gente ter no elenco, né? E como eu falei, o Rockets dispensou o Capela, dispensou muita, se eu não me engano até pique, muita coisa para tentar trazer o Covington, e ele tá saindo. A gente tá entregando Trevor Ariza, a pique, então agora de quarta-feira, dia 18 do draft, a 16ª escolha pro Rockets, mais uma pique de 2021 first round, protegida, uma proteção que a gente vai ficar sabendo ainda. Porém, cara, eu falo pra você que é uma questão assim que valeu a pena. Por quê? Por que a troca valeu a pena? A gente não tá só falando do Covington, a gente também tem que pensar na questão que a gente está entregando. O Blazers tem uma questão muito do presente, né? Eu vou sempre ressaltar isso em qualquer lugar que você vê na página, eu vou ressaltar isso. A gente tá com Dame e CJ na casa dos 30 anos de idade. A gente não pode mais ficar esperando os jovens ficarem evoluindo e tudo mais. A gente tem que entregar um time bom e competitivo para os caras atuarem bem. A gente já tem uma base muito boa, porém a gente precisa arrumar a casa ali para conseguir alguma coisa. O Blazers precisa fazer um movimento muito bom. E esse movimento é um movimento bom porque o Trevor Ariza tinha um contrato de 12 milhões que a gente meio que pegou depois na troca que a gente teve na temporada passada, né? Que envolveu o Bazemore, Tolliver. E aí a gente pegou o Wenyen Gabriel, pegou o Caleb Swanigan, que não sei o que aconteceu com o Swanigan, não joga mais basquete. O Wenyen Gabriel foi legal, e veio o Trevor Ariza, que foi super bem enquanto ele estava ali. Ele durou, o quanto ele durou, ele foi bem. Teve um impacto defensivo muito rápido nos primeiros jogos. Ele já estava defendendo muito bem, a equipe melhorou um pouco na defesa. Porém, o Trevor Ariza já é bem velho, logo ele se aposenta, e 12 milhões por um cara muito velho é muita coisa. Isso abriu muito espaço no salário, porque o Robert Covington não é tão caro, é um salário ok, é um contrato super bom para os padrões do Robert Covington na NBA. A gente está pegando esse contrato dele e ele está vindo muito bem para o Blazers, então ele encaixa super bem, ele encaixa muito bem, então a troca não é ruim. Por favor, entenda, a troca que o Blazers fez pelo Robert Covington não é ruim. O Robert Covington é um ótimo player, ele é excelente, porque o Blazers precisa. O Blazers precisava de um cara assim, porque a gente precisa muito mais hoje de defesa do que ataque. A gente já tem Damian Lillard, a gente já tem CJ McCollum, a gente já tem Jusuf Nurkic, a gente já tem, e provavelmente vai tentar, eu espero que isso aconteça, a renovação do Carmelo, que ataca super bem. Porém, desses quatro, que são uma base muito boa, a gente também tem o Collins, também tem o Gary Trent Jr., mas falando desses quatro, que são acho que os nomes principais que a gente tem hoje no elenco, a defesa três deles, que são Dame, CJ e Melo, não defendem e não tem prioridade de defender, eles têm prioridade de atacar. Então e o Nurkic defende bem, mas ele não ainda não é o primordial que a gente precisa, porque só o Nurkic defendendo não vai ajudar. A gente precisa de um cara defensor, e o Robert Covington se encaixa muito bem nessa questão que o time precisa. O time precisa muito de um cara defensor, precisa muito de um cara que vá ajudar o Blazers nessa questão. Então, é uma troca excelente. Por isso eu estou fazendo esse vídeo, para você não ficar confuso. Muita gente não vai fazer um vídeo desse, não vai nem citar essa troca direito, esses canais maiores e tudo mais. Essa galera não tá nem aí pro Blazers, mas quem é torcedor precisa de alguém informando, precisa de alguém falando e dando alguma opinião para você entender. Mas é claro, a opinião é sua também. Você pode comentar o que você acha, comenta aqui.
aqui embaixo o que você achou. Vai lá nas nossas redes sociais, @Portelão da Massa no Twitter, no Insta. Você pode estar comentando por lá também. E compartilhe o vídeo para algum amigo seu, para uma galera aí que torce pro Blazers, para a gente estar então discutindo sobre. Mas essencialmente aqui, para ser bem resumido, então, ótima troca. A gente precisa pensar mais no presente, no que precisa para agora do que no futuro. Então as picks são importantes, mas a gente vai ter que acabar deixando de lado um pouco as picks para ter um time melhor, um time que seja competitivo e que dê algum ar de esperança e que seja contender para Dame e CJ eles brigarem por título, né? Brigarem realmente por título, porque esse último ano não foi muito legal, tá certo? Eu agradeço. Se você puder deixar o seu like, deixa seu like aí, compartilhe como eu falei, acesse as nossas redes sociais, @Portelão da Massa no Twitter e no Instagram, e a gente se vê por aí com mais trades. E não se esqueça, hein, nessa quarta-feira, dia 18, a live do draft que a gente vai fazer. Tudo bem que a gente não vai ter mais a pique, né? A gente não vai ter mais um jovem vindo, mas a gente vai comentar sobre a troca e vai ver quem que o Rockets vai receber no lugar que a gente está pegando do Robert Covington, ok? Então é isso, valeu e até mais.